Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vim fazer uma gravação aqui que o som no fundo está meio natural, então tem passarinho, tem cigarra, tem tudo. Mas eu gostaria de deixar uma palavra com vocês. O Senhor tem falado bastante ao meu coração. Como vocês sabem, geralmente eu trago aqui aquilo que o Senhor tem falado comigo no meu tempo, no momento, sabe? E pode ser que ajude a vocês, eu espero que ajude a vocês, porque eu acredito muito que o Senhor nos dá algo pra gente distribuir, porque quanto mais a gente distribui, mais a gente tem, mais Ele nos dá. E eu queria falar a respeito de José. Eu separei aqui alguns versículos e, assim, esses versículos têm falado muito comigo. E eu espero de coração mesmo que fale com vocês, que te dê uma motivação a mais, sabe? Que o Senhor venha te inspirar a continuar fazendo o que você deve fazer. E lá em Gênesis, eu vou começar em Gênesis, mas eu também quero ler alguns versículos aqui de um salmo. O capítulo 39 conta a história da mulher de Potifar com José. Ela quis se deitar com ele, mas José obedecia a Deus. José era um homem temente a Deus. E ele não quis, ele saiu correndo e por isso ela contou para o marido, né? Que ela mentiu para o marido contando que ele tentou agarrá-la. E aí no final desse capítulo vai dizendo assim, a partir do 21, né? Depois disso tudo ter acontecido com José, ele ter sido preso por conta disso, diz assim, lá no 21, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, depois de toda essa situação, José foi preso injustamente, mas dentro da cadeia o Senhor estava com José. E o Senhor fez com que José achasse graça aos olhos das pessoas. E diz aqui, esse versículo foi o que mais mexeu comigo. O final do versículo 22, que diz assim, e José fazia o que se devia fazer ali. Não era um lugar que ele gostaria de estar, com certeza, né? Dentro de uma prisão, injustamente. Mas José fazia tudo o que ele deveria fazer ali. E agora, indo lá para Salmos, lá no Salmo 105, é uma invocação para dar graças ao nome do Senhor. E aí vai ter uma parte que fala também de José, que está a partir do versículo 16. Que diz assim, Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo, mais uma vez injustamente, né, gente? Esse foi o início da história de José. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então o rei mandou soltá-lo, o dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Olha só, eu quis juntar essas duas partes, porque no início diz a respeito de como José se comportava nas situações que ele não gostaria de estar. Imagina só, ser preso injustamente, sabe? Imagina o que ele devia pensar, né? Mas ainda assim, José manteve a sua integridade, porque a nossa integridade não diz respeito a como acham que a gente é, como falam da gente, como nos tratam. Quando a gente decide ser íntegro, a gente precisa entender que a gente vai ser provado. Mas se a gente realmente tiver uma essência íntegra, nenhuma circunstância, nenhuma situação ao nosso redor será capaz de nos mudar. A palavra diz que José ficou sendo escravo por tempo determinado até se cumprir uma profecia. Quando esse tempo determinado por Deus se cumpriu, o Senhor também fez vir sobre ele tudo aquilo que ele havia prometido. Talvez José nem sabia das promessas a respeito dele. Claro que José teve sonhos, mas José, no momento da situação de dor, talvez ele nem tenha lembrado, nem tenha entendido o sonho. Pensando por mim, pode ser que o coração dele tenha se enchido de dúvida, muitas vezes, porque José era ser humano como nós.
Mas, independente disso, ele continuou sendo íntegro. E no tempo determinado, o Senhor o constituiu Senhor. O Senhor o constituiu alguém que administrava. Olha só, ele só ficava abaixo do rei. Ele governava tudo e com sabedoria. E sabe o que mais moldou José? Foi todo esse momento, toda essa situação que ele teve que passar. Ele teve que ir para a prisão, mas como eu disse, né, ali dentro da prisão o caráter dele estava sendo moldado. Ele não queria estar ali, mas ele fez tudo o que tinha que ser feito ali dentro. Ele não queria estar em situações de humilhações, mas ele continuou sendo íntegro. E no tempo certo a profecia se cumpriu a respeito dele. Agora trazendo pra gente, muitas vezes a gente está em circunstâncias que a gente não gostaria de estar. E isso nos dói. Só que a palavra de hoje, o Senhor tem nos chamado a atenção para a gente fazer tudo o que precisa ser feito dentro dessas situações. Sabe por quê? Porque há um tempo certo para tudo debaixo do céu. Então, a aprovação também passa. Que a gente precisa entender isso. E há uma profecia a nosso respeito que talvez agora, no momento de dor ou no momento de frustração, tendo que passar por situações que a gente não gostaria, talvez a gente não enxergue, mas há uma profecia a nosso respeito. E como a gente vai sair dessa situação vai depender de como a gente se permite ser moldado. E eu acredito muito que o tempo da gente sair de várias provas também depende de como a gente está agindo. Porque se a gente fizer tudo que a gente precisa fazer, a gente vai aprender aquilo que a gente precisa. E aí a gente vai sair mais rápido. E também se a gente demorar para aprender, deixar o orgulho tomar conta da nossa situação, deixar a ira, sabe, prevalecer, deixar os sentimentos que não são bons, as emoções que não são boas, eu acredito que a gente acaba levando mais tempo nas circunstâncias, nas prisões que a gente não gostaria de estar. Mas que a gente venha entender hoje que há um tempo certo para tudo e que há uma profecia a nosso respeito. O Senhor nos ama e Ele quer nos colocar em lugares, sabe, de tranquilidade, de paz. Só que nisso tudo Ele precisa nos provar. Ele precisa moldar o nosso caráter para que a gente tenha integridade assim como José teve. Mas tem sim uma profecia a nosso respeito. Então, creia que o Senhor está te moldando e que Ele não está distante de tudo que você passa. Ele está vendo as provas, as lutas, as situações desfavoráveis, mas tudo isso Ele está usando a seu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, confie no Senhor e faça tudo o que você tenha que fazer dentro das circunstâncias adversas. Se você tiver que perdoar, perdoe. Se você precisar amar, ame. Se você precisar se afastar, se afaste. Mas faça tudo o que você tem que fazer, porque no tempo certo a profecia vai se cumprir. Creia que tem uma promessa a seu respeito. Creia que nada que você passe é em vão e que o Senhor está com você. Então peça ajuda a Deus se você está passando por uma situação ruim, mas tente agir da maneira certa, tente fazer o que precisa ser feito, não desista, porque no tempo certo isso tudo vai passar. Creia em Deus, confie que Ele te ama e que Ele tem sonhos e planos a seu respeito. E continue fazendo o que você deve fazer. E é isso, fiquem com Deus e que o Senhor venha te abençoar grandemente, que essa palavra venha falar ao seu coração e que você venha fluir um rio. Fiquem com Deus. Beijos!